Você já se perguntou por que algumas pessoas conseguem atingir seus objetivos, enquanto outras parecem não conseguir? Poderia a resposta estar na luta entre a autodisciplina e a gratificação imediata? Vamos analisar isso. A autodisciplina é a habilidade de controlar os próprios sentimentos e superar fraquezas. Trata-se de perseguir o que se acredita ser correto, apesar das tentações de abandoná-lo. Por outro lado, a gratificação imediata é o desejo de experimentar prazer ou satisfação sem demora. É o sentimento de "eu quero isso agora". Quando cedemos à gratificação imediata, muitas vezes deixamos de lado nossos objetivos de longo prazo em troca de prazeres de curto prazo. Isso pode levar a decisões impulsivas que desequilibram nossas vidas e, consequentemente, resultam na falha em alcançar metas significativas. Isso, meus amigos, é o perigo da intemperança, a busca excessiva por prazeres e indulgências. Mas não leve minha palavra como definitiva. Algumas das maiores mentes da história ponderaram essa mesma luta. Filósofos estoicos como Epicteto e Sêneca enfatizaram a importância do autocontrole e da moderação. Eles acreditavam que a intemperança prejudica nossa capacidade de viver de acordo com a razão e alcançar a virtude. Em seguida, temos Napoleon Hill, autor do livro Pense e Enriqueça. Ele também enfatizou a importância do autocontrole e da disciplina pessoal na busca pelo sucesso. Hill argumentou que a falta de autodisciplina poderia levar ao fracasso financeiro e pessoal. Segundo ele, aqueles que não conseguem controlar seus impulsos frequentemente desperdiçam recursos e tempo em prazeres de curto prazo, em vez de investir em metas de longo prazo. A verdade subjacente a essas ideias é que a intemperança, a falta de autocontrole e o excesso de indulgência podem representar obstáculos reais para o sucesso. Portanto, a busca pela moderação, autocontrole e disciplina pessoal é essencial para alcançar metas e objetivos significativos. Conforme aprofundamos, exploraremos como diferentes filosofias e pensadores abordaram essa luta. Filosofia estoica sobre autodisciplina e intemperança. Vamos voltar no tempo e visitar os filósofos estoicos como Epicteto e Sêneca. Esses pensadores antigos tinham um profundo entendimento da natureza humana e das virtudes que conduzem a uma vida plena. Central para a sabedoria deles estava a ênfase no autocontrole e na moderação. O estoicismo, uma escola de filosofia nascida nos tumultuados tempos da Grécia e Roma antigas, ofereceu um roteiro para a serenidade e a paz de espírito. Os estoicos compreendiam que nossas vidas estão repletas de desejos e tentações. Eles reconheciam o atrativo da gratificação imediata, mas alertavam sobre os perigos da intemperança, a busca excessiva por prazeres e indulgências. Epicteto, um escravo que se tornou filósofo, disse uma vez: "Nenhum homem é livre se não é senhor de si mesmo." Ele acreditava que o domínio de si mesmo, a capacidade de controlar nossos desejos e reações, era a forma mais genuína de liberdade. Ele via a intemperança como uma corrente que nos prende, nos mantendo cativos de nossos impulsos. Para Epicteto, a mente disciplinada era uma fortaleza, impenetrável às vontades do destino e à turbulência da vida. De forma semelhante, Sêneca, um estadista e dramaturgo, escreveu extensivamente sobre a necessidade de autocontrole. Ele acreditava que a intemperança não era apenas uma falha pessoal, mas uma doença social que poderia levar a uma vida desequilibrada. Para Sêneca, a busca pelo prazer por prazer em si era um caminho para a ruína. Isso nos distraía de nosso verdadeiro propósito e nos afastava da virtude. É como tentar navegar um navio em uma tempestade com uma bússola quebrada. Somos arremessados por nossos desejos, incapazes de traçar nosso curso. Essa falta de controle e direção pode resultar na falha em alcançar metas significativas. Os estoicos viam isso não apenas como uma tragédia pessoal, mas como uma perda para a sociedade como um todo. No entanto, eles também acreditavam que todos nós temos a capacidade para o autocontrole e a moderação. O estoicismo não se trata de negar nossos desejos, mas de compreendê-los e escolher não ser dominados por eles. Trata-se de reconhecer que nosso poder não reside no que nos acontece, mas em como respondemos a isso. No cerne da filosofia estoica está a busca pela virtude, o bem mais elevado. E para os estoicos, a virtude era sinônimo de razão. Eles acreditavam que quando exercemos o autocontrole e a moderação, vivemos de acordo com a razão.
tomando decisões que se alinham com nossas metas e valores de longo prazo, em vez de sermos levados pelos prazeres passageiros do momento. Os estoicos acreditavam firmemente no poder do autocontrole e da moderação. Mas como isso se compara a visões mais modernas sobre o assunto? Como veremos, essas antigas perspectivas não perderam sua relevância. Elas ecoam nos escritos de pensadores posteriores como Napoleon Hill, que também reconheceu a importância da disciplina e do autocontrole na busca pelo sucesso. A perspectiva de Napoleon Hill sobre autodisciplina e intemperança. Avançando para o século XX, conhecemos Napoleon Hill, autor do renomado livro Pense e Enriqueça. O trabalho de Hill é um tesouro de sabedoria e estratégias para alcançar o sucesso, e uma de suas principais lições é o poder da autodisciplina. Hill era um firme crente no princípio de que somos os mestres do nosso destino. Ele argumentava que não era a sorte, mas a disciplina e o controle sobre nossos impulsos que determinavam nosso sucesso. Ele via a falta de autodisciplina como um grande obstáculo para o sucesso financeiro e pessoal. Por quê? Bem, é porque sem autodisciplina, tendemos a ceder a nossos desejos e impulsos imediatos. Vamos imaginar uma situação. Você tem um dinheiro extra no bolso. Agora você poderia usar esse dinheiro para investir em um empreendimento comercial, ou talvez para aprender uma nova habilidade. São investimentos de longo prazo que poderiam render significativamente no futuro, mas em vez disso, a tentação da gratificação imediata o puxa em outra direção. Talvez seja um novo gadget, uma refeição luxuosa ou uma viagem extravagante. São prazeres de curto prazo e, embora possam trazer alegria momentânea, desviam recursos de seus objetivos de longo prazo. Essa é a armadilha que Hill queria que evitássemos. Ele argumentava que pessoas que não conseguem controlar seus impulsos frequentemente gastam recursos e tempo em prazeres de curto prazo em vez de investir em metas de longo prazo. Elas ficam presas em um ciclo de gratificação imediata, o que pode levar ao fracasso financeiro e pessoal. A solução de Hill: cultivar a autodisciplina. A autodisciplina, segundo Hill, é a chave mestra para a riqueza. É a capacidade de controlar nossos impulsos, resistir à tentação da gratificação imediata e focar em nossas metas de longo prazo. Trata-se de fazer escolhas que estejam alinhadas com nossas ambições, mesmo quando essas escolhas são difíceis ou desconfortáveis. Envolve assumir a responsabilidade por nossas ações e entender que nossas decisões de hoje moldam nosso futuro de amanhã. A perspectiva de Hill claramente se alinha com a filosofia estoica. Ambos enfatizam a importância do autocontrole e da disciplina na busca pelo sucesso. Ambos compreendem que a intemperança, a busca excessiva de prazeres, a incapacidade de controlar os próprios desejos, pode ser uma verdadeira barreira para alcançar nossos objetivos. Eles nos lembram que o sucesso não se resume apenas ao que alcançamos, mas também a como o alcançamos. Trata-se de cultivar virtudes como a autodisciplina e o autocontrole e usar essas ferramentas para navegar o caminho em direção a nossos objetivos. Portanto, seja você um admirador da filosofia estoica ou dos ensinamentos de Napoleon Hill, a mensagem é clara. A autodisciplina e o autocontrole não são apenas virtudes, são necessidades. São a chave para transformar nossos sonhos em realidade e nossos objetivos em conquistas. E estão ao nosso alcance, se estivermos dispostos a fazer o esforço para cultivá-los. A verdade subjacente e conclusão. A verdade subjacente, tanto na filosofia estoica quanto na abordagem de Napoleon Hill, é clara. A causa séria da intemperança que pode levar ao fracasso é a falta de autodisciplina e o excesso de indulgência em prazeres imediatos, frequentemente em detrimento de metas de longo prazo. A verdade que se esconde por trás dessas ideias é a compreensão de que a intemperança, a falta de autocontrole e o excesso de indulgência podem ser obstáculos reais no caminho do sucesso. Quando cedemos a nossos impulsos e buscamos prazeres imediatos, muitas vezes acabamos com uma vida desequilibrada, tomando decisões impulsivas que podem levar ao fracasso na conquista de metas significativas. Portanto, da próxima vez que formos tentados pela gratificação imediata, lembremos da sabedoria dos estoicos e de Napoleon Hill. A autodisciplina e a capacidade de adiar a gratificação são ferramentas valiosas no caminho para o sucesso e a realização pessoal. Gostou deste vídeo? Não deixe de curtir e se inscrever em nosso canal. Até logo!